O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Sétima seção, o processo de acumulação do capital. Capítulo 23, a Lei Geral da Acumulação Capitalista. Item 3, produção progressiva de uma superpopulação relativa ou exército industrial de reserva. Páginas 704 a 716. A acumulação de capital, que originalmente aparecia tão somente como sua ampliação quantitativa, realiza-se, como vimos, numa contínua alteração qualitativa de sua composição, num acréscimo constante de seu componente constante à custa de seu componente variável. Nota 77C. Nota à terceira edição. No exemplar reservado por Marx para seu uso pessoal, há neste ponto a seguinte anotação à margem. Observar aqui, para o desenvolvimento posterior, se a ampliação é apenas quantitativa, os lucros de um capital maior ou menor, no mesmo ramo de atividade, estarão em proporção às grandezas do capital ou dos capitais adiantados. Se a ampliação quantitativa tem efeitos qualitativos, aumenta ao mesmo tempo a taxa de lucro do capital maior. Frederick Engels. O modo de produção especificamente capitalista, o desenvolvimento a ele correspondente da força produtiva do trabalho e a alteração que esse desenvolvimento ocasiona na composição orgânica do capital não se limita a acompanhar o ritmo do progresso da acumulação ou o crescimento da riqueza social. Avançam com rapidez incomparavelmente maior porque a acumulação simples ou a ampliação absoluta do capital total é acompanhada pela centralização de seus elementos individuais. A revolução técnica do capital adicional é acompanhada pela revolução técnica do capital original. Com o avanço da acumulação, modifica-se, portanto, a proporção entre as partes constantes e variáveis do capital. Se originalmente era de 1:1, agora passa a 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, etc. De modo que, à medida que cresce o capital, em vez de meio de seu valor total, metade do seu valor total, converte-se em força de trabalho, progressivamente apenas 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, entre outros. Ao passo que se convertem em meios de produção 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8. E assim por diante. Como a demanda de trabalho não é determinada pelo volume do capital total, mas por seu componente variável, ela decresce progressivamente com o acréscimo do capital total, em vez de, como pressupomos anteriormente, crescer na mesma proporção dele. Essa demanda diminui em relação à grandeza do capital e em progressão acelerada com o crescimento dessa grandeza. Ao aumentar o capital global, também aumenta, na verdade, seu componente variável, ou seja, a força de trabalho nele incorporada, porém em proporção cada vez menor. Os períodos em que a acumulação atua como mera ampliação da proporção ou da produção sobre uma base técnica dada tornam-se mais curtos. Para absorver um número adicional de trabalhadores de uma dada grandeza, ou mesmo devido à metamorfose constante que o capital antigo sofre a fim de manter ocupados os trabalhadores já em funcionamento, requer-se antes de mais nada uma acumulação acelerada do capital total em progressão crescente. Essa acumulação e centralização crescentes, por sua vez, convertem-se numa fonte de novas variações na composição do capital, ou promovem a diminuição novamente acelerada do seu correspondente variável, em comparação com os componentes constantes. Por outro lado, essa diminuição relativa de seu componente variável, acelerada pelo crescimento do capital total e numa proporção maior que o próprio crescimento deste último, aparece inversamente como um aumento absoluto da população trabalhadora, aumento que é sempre mais rápido do que o capital variável ou dos meios que este possui para ocupar aquela. A acumulação capitalista produz constantemente e na proporção de sua energia e seu volume uma população trabalhadora adicional relativamente excedente, isto é, excessiva para as necessidades médias de valorização do capital e, portanto, supérflua. Se considerarmos o capital social total, ora o movimento de sua acumulação provoca uma variação periódica, ora seus elementos se distribuem simultaneamente entre as diferentes esferas da produção. Em algumas dessas esferas, ocorre de
em decorrência da mera concentração, uma variação na composição do capital sem crescimento de sua grandeza absoluta. Nota do tradutor. Terceira edição, centralização, nota do tradutor. Em outras, o crescimento absoluto do capital está vinculado ao decréscimo absoluto de seu componente variável da força de trabalho por ele absorvida. Em outras, ora, o capital continua a crescer sobre a base técnica dada e atrai força de trabalho suplementar em proporção do seu próprio crescimento, ora ocorre uma mudança orgânica e seu componente variável se trai. Em todas as esferas, o crescimento da parte variável do capital e, portanto, do número de trabalhadores ocupados vincula-se sempre a violentas flutuações e à produção transitória da superpopulação. Quer ela adote agora a forma mais notória de repulsão de trabalhadores, já ocupados anteriormente, quer a forma menos evidente, mas não menos eficaz, de uma absorção mais dificultosa. Da população trabalhadora suplementar mediante os canais habituais. Nota 78. O censo da Inglaterra e País de Gales mostra, entre outras coisas, pessoas ocupadas na agricultura, inclusive proprietários, arrendatários, jardineiros, pastores, etc. 1851, 2.011.447. 1861, 1.924.110. Redução de 87.337. Manufatura de Worcester, 1851, 102.714 pessoas. 1861, 79.242, fábricas de seda. 1851, 111.940. 1861, 101.670, estamparias de chita. 1851, 12.098. 1861, 12.556, cujo pequeno aumento, apesar da enorme ampliação da atividade, implica grande diminuição proporcional do número de trabalhadores ocupados. Na fabricação de chapéus, em 1851, 15.957, 1861, 13.814. Fabricação de chapéus de palha e bonés, em 1851, 20.393. Em 1861, 18.176. Na produção de malte, 1851, 10.566, 1861, 10.677. Fabricação de velas, 1851, 4.949, 1861, 4.686. Essa redução se deve, entre outras coisas, ao aumento da iluminação a gás, fabricação de pentes, a gás. Na fabricação de pentes, 1851, 2.038, 1861, 1.478. Serrarias, 1851, 30.552, 1861, 31.647. Pequeno aumento em virtude do avanço das máquinas de serrar, fabricação de pregos. Fabricação de pregos. 1851, 26.940, 1861, 26.130. Redução em virtude da concorrência das máquinas. Trabalhadores em minas de zinco e cobre. Em 1851, 31.360. Em 1861, 32.041. Em contrapartida, fiações e tecelagens de algodão, 1851, 371.777. Em 1861, 456.646. Minas de carvão, 1851, 183.389. 1861, 246.613. Desde 1851, o aumento de trabalhadores é geralmente maior naqueles ramos em que a maquinaria não foi até agora empregada com sucesso. Census of England and Wales for 1861. Londres, 1863, volume 3, página 35 a 39. Juntamente com a grandeza do capital social já em funcionamento e com o grau de seu crescimento, com a ampliação da escala da produção de massa e da massa dos trabalhadores postos em movimento, com o desenvolvimento da força produtiva de seu trabalho, com o fluxo mais amplo e mais pleno de todos os mecanismos da riqueza, amplia-se também a escala em que uma maior atração de trabalhadores pelo capital está vinculada a uma maior repulsão desses mesmos trabalhadores. Aumenta a velocidade das mudanças na composição orgânica do capital e em sua forma técnica. E dilata-se o âmbito das esferas da produção que são atingidas por essas mudanças, ora simultânea, ora alternadamente. Assim como a acumulação do capital produzida por ela mesma e
a população trabalhadora produz em volume crescente os meios que a tornam relativamente supranumerária. Nota 79. A lei da diminuição progressiva da grandeza relativa do capital variável, bem como seus efeitos sobre a situação da classe assalariada, foi mais pressentida do que compreendida por alguns economistas eminentes da escola clássica. O maior mérito cabe aqui a John Barton, onde, ainda que, como todos os outros, ele confunda o capital constante com o capital fixo e o variável com o circulante, diz ele: a demanda de trabalho depende do aumento do capital circulante e não do capital fixo. Se a relação entre esses dois tipos de capital fosse realmente a mesma em todas as épocas e em todas as circunstâncias, então o número de trabalhadores ocupados seria de fato proporcional à riqueza do Estado. Mas tal afirmação parece improvável, à medida que as ciências naturais são cultivadas e a civilização se expande, o capital fixo cresce cada vez mais em relação ao capital circulante. A quantidade de capital fixo empregado na produção de um pedaço de musselina britânica é no mínimo 100 vezes maior, mas provavelmente 1000 vezes maior do que a quantidade utilizada na confecção de uma peça semelhante de musselina indiana. E a parcela de capital circulante é 100 ou 1000 vezes maior. Se a totalidade das poupanças anuais fossem adicionadas ao capital fixo, isso não ocasionaria aumento algum na demanda do trabalho. John Barton. Londres, 1817, páginas 16 e 17. A mesma causa que pode aumentar a renda líquida do país, ao mesmo tempo tornar a população excedente e deteriorar a condição do trabalhador, no entendimento de Ricardo. Princípios da Política Econômica, citação página 469. A soma de capital destinada à manutenção do trabalho pode variar independentemente de quaisquer modificações na soma total do capital. Grandes flutuações da taxa de emprego e um grande sofrimento tornam-se mais frequentes à medida que o próprio capital se torna mais abundante. Richard Jones, Londres, 1833, página 12. Outra citação. A demanda de trabalho aumentará não em proporção à acumulação do capital total. Portanto, à medida do progresso da sociedade, todo aumento do estoque nacional destinado à produção terá uma influência cada vez menor sobre a situação do trabalhador. Ramsay, citação página 90 e 91. Essa lei de população é peculiar ao modo de produção capitalista. Tal como, de fato, cada modo de produção particular na história tem suas leis de população particulares, historicamente válidas. Uma lei abstrata de população só é válida para as plantas e os animais, e ainda assim apenas enquanto o ser humano não interfere historicamente nesses domínios. Mas, se uma população trabalhadora excedente é um produto necessário da acumulação do desenvolvimento da riqueza com base capitalista, essa superpopulação se converte, em contrapartida, em alavanca da acumulação capitalista e até mesmo como uma condição da existência do modo de produção capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva disponível que pertence ao capital de maneira tão absoluta como se ele o tivesse criado por sua própria conta. Ela fornece às suas necessidades variáveis de valorização um material humano sempre pronto para ser explorado, independentemente dos limites do verdadeiro aumento da população. Como a acumulação e o consequente desenvolvimento da força produtiva do trabalho aumenta a súbita força de expansão do capital, e não só porque aumentam a elasticidade do capital em funcionamento e a riqueza absoluta, da qual o capital não constitui mais do que uma parte elástica, não só porque o crédito, sob todo tipo de estímulos particulares e num abrir e fechar de olhos, põe à disposição da produção como capital adicional uma parte extraordinária dessa riqueza, mas porque as condições técnicas do próprio processo de produção, a maquinaria, os meios de transporte, entre outros, possibilitam em maior escala a transformação mais rápida de mais produto em meios de produção suplementares. A massa da riqueza social, superabundante e transformável em capital adicional graças ao progresso da acumulação, precipita-se freneticamente sobre os velhos ramos da produção, cujo mercado se amplia repentinamente ou em ramos recém-abertos, como os das ferrovias, entre outras coisas, cuja necessidade decorre do desenvolvimento dos ramos passados.
Em todos esses casos, é preciso que grandes massas humanas estejam disponíveis para serem subitamente alocadas nos pontos decisivos, sem que com isso ocorra uma quebra na escala da produção alcançada em outras esferas. A superpopulação provê essas massas. O curso vital característico da indústria moderna, a forma de um ciclo decenal interrompido por oscilações menores de período de vitalidade média, produção a todo vapor, crise e estagnação repousa sobre a formação constante, sobre a maior ou a menor absorção e sobre a reconstituição do exército industrial de reserva ou superpopulação. Por sua vez, as oscilações do ciclo industrial conduzem ao recrutamento da sua superpopulação e, com isso, convertem-se num dos mais enérgicos agentes de sua produção ou de sua reprodução. Esse currículo peculiar da indústria moderna, que não se encontra em nenhuma época anterior da humanidade, era também impossível na infância da produção capitalista. A composição do capital só se modificava gradualmente e à sua acumulação correspondia, no geral, um acréscimo proporcional de demanda de trabalho. Tal crescimento, tão lento quanto o progresso da acumulação do capital, se comparado com o da época moderna, chocava-se com barreiras naturais da população trabalhadora explorável, as quais só podia ser removida pelos meios violentos que mencionaremos mais tarde. A expansão súbita e intermitente da escala de produção é o pressuposto da sua contração repentina. Esta última, por sua vez, provoca uma nova expansão, a qual é impossível na ausência de material humano disponível, isto é, se o número dos trabalhadores não aumenta independentemente do crescimento absoluto da população. Ela é criada pelo simples processo que libera constantemente parte dos trabalhadores por métodos que reduzem o número de trabalhadores ocupados em relação à produção aumentada. Toda a forma de movimento da indústria moderna deriva, portanto, da transformação constante de uma parte da população trabalhadora em mão de obra desempregada ou semi-empregada. A superficialidade da economia política se mostra, entre outras coisas, no fato de ela converter a expansão à contração do crédito, que é o mero sintoma dos períodos de mudança do ciclo industrial, em causa destes últimos. Então, logo iniciam-se esses movimentos de expansão e contração alternadas, ocorre com a produção exatamente o mesmo que com os corpos celestes, os quais, uma vez lançados em determinado movimento, repetem-no sempre. Os efeitos, por sua vez, convertem-se em causas e as variações de todo o processo se reproduz continuamente suas próprias condições, assumem a forma de periodicidade. Nota do tradutor. Na edição francesa autorizada, encontra-se nesta passagem a seguinte inserção: mas é somente a partir do momento em que a indústria mecanizada, tendo lançado raízes tão profundas, exerceu uma influência preponderante sobre toda a produção nacional, ou que por meio dela o comércio exterior começou a sobrepujar o comércio interno, ou que o mercado universal se apoderou sucessivamente de vastos territórios no Novo Mundo, na Ásia e na Austrália, ou que, por fim, as nações industrializadas, entrando na briga, tornaram-se bastante numerosas, e somente dessa época que datam os ciclos sempre recorrentes, cujas fases sucessivas se estendem por anos e que desembocam sempre numa crise geral, marcando o fim de um ciclo e o ponto de partida de outro. Até aqui, a duração periódica desses ciclos foi de 10 ou 11 anos, mas não há nenhuma razão para considerar essa cifra como constante. Ao contrário, a partir das leis da produção capitalista, tais como as que acabamos de desenvolver, devemos inferir que essa duração é variável e que o período dos ciclos se encurtará gradualmente. Nota 1000. Uma vez consolidada essa forma, até mesmo a economia política empreende ou compreende que produzir uma população excedente relativa, isto é, excedente em relação à necessidade média de valorização do capital, é uma condição vital da indústria moderna. Cita: suponho, diz Merivale, ex-professor de economia política em Oxford e posteriormente funcionário do Ministério das Colônias da Inglaterra, que por ocasião de alguma dessas crises a nação realizasse um grande esforço para se livrar, mediante a imigração, de algumas centenas de milhares de trabalhadores supérfluos. Qual seria a consequência? Que o primeiro ressurgimento da demanda de trabalho haveria uma escassez. Por célere que seja a produção dos homens, ela precisa, em todo caso, do intervalo de uma geração para repor a perda de trabalhadores adultos.
Ora, os lucros de nossos fabricantes dependem principalmente do poder de explorar um momento favorável da demanda mais intensa e, com isso, ressarcir-se dos períodos de paralisia. Esse poder só lhes é assegurado pelo comando sobre a maquinaria e o trabalho manual. Eles têm de encontrar mão de obra disponível, estar em condições de redobrar ou reduzir a intensidade de suas operações de acordo com a situação do mercado, ou do contrário, será absolutamente impossível manter a superioridade na encarniçada corrida da concorrência sobre a qual repousa a riqueza de seu país. Nota 80. Merival, Londres, 1841 a 42, volume 1, página 146. Fim da citação. Até mesmo Malthus reconhece a superpopulação que ele, a seu modo tacanho, entende como consequência de um excessivo crescimento absoluto da população trabalhadora e não da conversão desta última em população relativamente supranumerária, uma necessidade da indústria moderna. Diz ele, cita: hábitos prudenciais com relação ao casamento, se observados em grau exagerado pela classe trabalhadora de um país que dependa principalmente da manufatura e do comércio, poderia prejudicar esse país. Conforme a natureza da população, um acréscimo de trabalhadores não pode ser fornecido ao mercado, em decorrência de uma demanda particular, antes de decorridos 16 ou 18 anos, e a conversão de renda em capital por meio da poupança pode ocorrer muito mais rapidamente. Um país está sempre exposto à possibilidade de que seu fundo de trabalho cresça mais rápido do que a população. Nota 81. Malthus, Princípios para a Economia, para a Política Econômica, citação página 215, 319 a 320. Nessa obra, Malthus finalmente descobre, pela mediação de Sismo e a bela tríade da produção capitalista: superprodução, superpopulação, sobreconsumo. Três monstros muito dedicados, de fato. Friedrich Engels, Unris, ou Esboço de uma Crítica da Economia Política, citação página 107 e seguintes. Fim da citação. Depois de ter assim explicado a produção constante de uma superpopulação relativa de trabalhadores como uma necessidade da acumulação capitalista, a economia política, desempenhando o adequado papel de uma velha solteirona, põe na boca do belo ideal de seu capitalista as seguintes palavras dirigidas aos supérfluos: postos na rua por sua própria criação de capital adicional. Nós, fabricantes, fazemos por vós o que podemos, multiplicando o capital de que necessitais para subsistir, e a vós cabei fazer o restante, ajustando vossos números aos meios de subsistência. Nota 88. Arrier, Martineau, 1832, página 101. A produção capitalista não basta de modo algum a quantidade de força de trabalho disponível, fornecida pelo crescimento natural da população. Ela necessita, para assegurar sua liberdade de ação, de um exército industrial de reserva independente dessa barreira natural. Até aqui, foi pressuposto que o acréscimo ou decréscimo do capital variável corresponde exatamente ao acréscimo ou decréscimo do número de trabalhadores ocupados. Exercendo o comando de um número igual ou até decrescente de trabalhadores, o capital variável cresce. No entanto, se o trabalhador individual fornece mais trabalho e com isso aumenta seu salário, ainda que o preço do trabalho se mantenha igual ou caia, só que num ritmo mais lento do que o aumento da massa de trabalho. O crescimento do capital variável torna-se então o índice de mais trabalho, mas não de mais trabalhadores ocupados. Todo capitalista tem interesse absoluto em extrair uma determinada quantidade de trabalho de um número menor de trabalhadores, em vez de extraí-lo por um preço igual ou até mesmo mais barato de um número maior de trabalhadores. No último caso, o dispêndio de capital constante aumenta na proporção da massa de trabalho posta em movimento. No primeiro caso, ele aumenta muito mais lentamente. Quanto maior a escala da produção, tanto mais decisivo é esse motivo. Seu peso aumenta com a acumulação do capital. Vimos que o desenvolvimento do modo de produção capitalista e da força produtiva do trabalho simultaneamente causa o efeito de acumulação. Capacita o capitalista a movimentar, com o mesmo dispêndio de capital variável, mais trabalho mediante uma maior exploração extensiva ou intensiva das forças de trabalho individuais. Vimos, além disso, que ele, com capital do mesmo valor, compra mais força de trabalho ao substituir progressivamente trabalhadores mais qualificados por meios qualificados
por menos qualificados, maduros por imaturos, masculinos por feminino, ou adultos por adolescentes ou infantis. Por outro lado, portanto, com o avanço da acumulação, um capital variável maior põe mais trabalho em movimento, sem recrutar mais trabalhadores. Por outro, um capital variável do mesmo tamanho põe mais trabalho em movimento com a mesma massa de força de trabalho e, por fim, mais força de trabalho inferiores mediante a substituição de força de trabalho superiores. A produção de uma superpopulação relativa ou a liberação de trabalhadores avança com rapidez ainda maior do que a já acelerada com o progresso da acumulação, revolução técnica do processo de produção e a correspondente redução proporcional da parte variável do capital em relação à parte constante. Se os meios de produção, crescendo em volume e eficiência, tornam-se meios de ocupação dos trabalhadores em menor grau, essa mesma relação é novamente modificada pelo fato de que, à medida que cresce a força produtiva do trabalho, o capital eleva rapidamente sua oferta de trabalho do que sua demanda de trabalhadores. O sobretrabalho da parte ocupada da classe trabalhadora engrossa as fileiras de sua reserva, ao mesmo tempo que, inversamente, esta última exerce, mediante sua concorrência, uma pressão aumentada sobre a primeira, forçando-a ao sobretrabalho e à submissão aos ditames do capital. A condenação de uma parte da classe trabalhadora à ociosidade forçada em razão do sobretrabalho da outra parte e vice-versa torna-se um meio de enriquecimento do capitalista individual. Nota 83. Ao mesmo tempo que acelera a produção do exército industrial de reserva num grau correspondente ao progresso da acumulação social. Nota 83. Mesmo durante a escassez de algodão de 1863, podemos encontrar num panfleto dos fiadores de algodão de Blackburn uma violenta denúncia do sobretrabalho que, por força da lei fabril, atingia naturalmente apenas trabalhadores masculinos adultos. Cita: os operários adultos dessa fábrica foram solicitados a trabalhar de 12 a 13 horas diárias, ao mesmo tempo que há centenas deles forçados à ociosidade, mas que trabalhariam de bom grado durante uma parte do trabalho, a fim de sustentar sua família e poupar seus irmãos trabalhadores de uma morte prematura em consequência do sobretrabalho. Gostaríamos, é dito mais adiante, de perguntar a essa prática de trabalhar horas excedentes? De perguntar se essa prática de trabalhar horas excedentes possibilita o estabelecimento de relações de algum modo suportáveis entre patrões e servos. As vítimas do sobretrabalho sentem a injustiça tanto quanto aqueles que, por ele, condenados à ociosidade forçada. Neste distrito, o trabalho a realizar é suficiente para ocupar parcialmente a todos, bastando que seja distribuído com equidade. Reivindicamos apenas um direito quando pleiteamos dos patrões que nos permitam trabalhar de modo geral, apenas em períodos curtos, ou menos, enquanto perdurar o atual estado de coisas, em vez de fazer uma parte dos operários trabalhar em excesso enquanto a outra, por falta de trabalho, é forçada a existir na dependência da caridade alheia. Citação, página 8, 1863. Autor do Essay on Trade and Commerce. Com seu habitual e infalível instinto burguês, entende o efeito da superpopulação relativa sobre os trabalhadores ocupados. Outra causa da ociosidade nesse reino é a falta de um número suficiente de trabalhadores. Quando, em virtude de qualquer demanda extraordinária de produtos manufaturados, a massa de trabalho se torna insuficiente, os trabalhadores sentem sua própria importância e querem fazer com que os patrões também a sintam. É espantoso, mas o caráter dessa gente é tão depravado que, em tais casos, formam-se grupos de trabalhadores com a finalidade de, folgando um dia inteiro, pressionar o patrão. Citação, página 27 e 28. O que essa gente queria era, na verdade, um aumento de salário. A importância desse fator na formação da superpopulação relativa o demonstra, por exemplo, o caso da Inglaterra. Seus meios técnicos para economizar trabalho são colossais. No entanto, se amanhã o trabalho fosse reduzido de modo geral a uma medida racional e fosse graduado de acordo com as diferentes camadas da classe trabalhadora, conforme idade e sexo, a população trabalhadora existente seria absolutamente insuficiente para conduzir diante da produção nacional em sua escala atual. A grande maioria dos trabalhadores
atualmente improdutivos teria de ser transformada em produtivos. Grosso modo, os movimentos gerais do salário são regulados exclusivamente pela expansão e contração do exército industrial de reserva, que se regem, por sua vez, pela alternância periódica do ciclo industrial. Não se determinam, portanto, pelo movimento do número absoluto da população trabalhadora, mas pela proporção variável em que a classe trabalhadora se divide em exército ativo e exército de reserva, pelo aumento da redução do trabalho relativo da superpopulação, pelo grau em que ela é ora absorvida ou liberada. De fato, para a indústria moderna, com seu ciclo decenal e suas fases periódicas, que além disso, no transcurso da acumulação, não atravessa ou são atravessadas por oscilações irregulares que se sucedem cada vez mais rapidamente, seria uma bela lei que regulasse a demanda e a oferta de trabalho não pela expansão e contração do capital, ou seja, por sua necessidade ocasional de valorização, de modo que o mercado pareça estar relativamente vazio quando o capital se amplia, e novamente supersaturado quando se contrai, mas, ao contrário, fizesse a dinâmica do capital depender do movimento absoluto do tamanho da população. Este é, porém, o dogma econômico. De acordo com ele, o salário aumenta em consequência da acumulação do capital. O incremento do salário estimula um aumento mais rápido da população trabalhadora, aumento que prossegue até que o mercado de trabalho esteja supersaturado, ou seja, até que o capital se torne insuficiente em relação à oferta de trabalho. O salário diminui e então temos o reverso da medalha. A baixa salarial dizima pouco a pouco a população trabalhadora, de modo que, em relação a ela, o capital se torna novamente superabundante. Ou, como outros o explicam, a baixa salarial e a correspondente exploração dobrada do trabalhador aceleram, por sua vez, a acumulação, ao mesmo tempo que o salário baixo põe em xeque o crescimento da classe trabalhadora, reconstituindo-se assim a relação em que a oferta de trabalho é mais baixa do que a demanda de trabalho, e que provoca o aumento dos salários e assim por diante. Belo método de movimento este, mas para a produção capitalista desenvolvida. Mas, muito antes que o aumento salarial pudesse motivar qualquer crescimento positivo da população efetivamente apta para o trabalho, já estaria vencido o prazo em que a campanha industrial teria de ser conduzida e a batalha travada e decidida. Entre 1849 e 1859, simultaneamente, a queda dos preços dos cereais ocorreu nos distritos agrícolas ingleses. Novamente. Entre 1849 e 1859, simultaneamente à queda dos preços dos cereais, ocorreu nos distritos agrícolas ingleses um aumento salarial que, na prática, foi apenas nominal. Em Wiltshire, por exemplo, o salário semanal aumentou de 7 para 8 shillings, em Berkshire, de 7 para 8, de 7 ou 8 para 9 shillings, etc. Isso foi uma consequência da evasão extraordinária da superpopulação agrícola causada pela demanda bélica e pela expansão massiva das construções de ferrovias, fábricas, minas, etc. Nota do tradutor. Na edição francesa, ocasionada pelo recrutamento de soldados para a Guerra da Crimeia. Além desse conflito, 1853 e 1856, no período mencionado por Marx, os ingleses travaram guerra contra a China, 1856, 58, 59 e 60, e contra a Pérsia, 1856 a 1857. Ademais, em 1849, a Inglaterra completou a conquista da Índia e, entre os anos de 1857 e 59, empregou suas tropas na repressão da insurreição popular indiana. Nota Nilo. Quanto menor o salário, tanto maior será a expressão percentual de qualquer elevação dele, por mais insignificante que seja. Se o salário semanal é, por exemplo, de 20 shillings e sobe para 22, ele se eleva em 10%. Se, no entanto, é de apenas 7 shillings e sobe para 9, ele se eleva em 28%, ou 4 sétimos. O que parece bastante considerável, seja como for,
Os arrendatários gritaram de indignação. E até o economista de Londres tagarelou com absoluta seriedade sobre um avanço geral e substancial com relação a esses salários de fome. Nota 84. Economist, 21 de janeiro de 1860. O que fizeram então os arrendatários? Esperam até que os trabalhadores rurais, graças a essas remunerações esplêndidas, tivessem se multiplicado, tanto que seu salário teria novamente de cair, tal como costuma ocorrer no cérebro do economista dogmático. Eles introduziram mais maquinaria e, no piscar de olhos, os trabalhadores voltaram a ser supranumerários, numa proporção suficiente até mesmo para os arrendatários. Agora havia mais capital investido na agricultura do que antes, e de forma mais produtiva. Com isso, a demanda de trabalho caiu não apenas de modo relativo, mas absoluto. Essa ficção econômica confunde as leis que regem o movimento geral do salário, ou a relação entre a classe trabalhadora, isto é, a força de trabalho em seu conjunto, e o capital total da sociedade, com as leis que distribuem a população trabalhadora entre as esferas particulares da produção. Se, por exemplo, em decorrência de uma conjuntura favorável, a acumulação é especialmente intensa numa determinada esfera de produção, fazendo com que os lucros sejam aí maiores do que os lucros médios e atraindo para ela o capital adicional, então ocorre naturalmente um aumento da demanda de trabalho e do salário. Os salários mais altos atraem uma parte maior da população trabalhadora para a esfera favorecida, até que ela esteja saturada de força de trabalho e o salário caia novamente para o nível médio anterior, ou, caso o afluxo tenha sido grande demais, para um nível abaixo dele. Nesse caso, a imigração de trabalhadores para o ramo de atividade em questão não apenas é interrompida, como dá até mesmo lugar à sua imigração. Aqui o economista político crê vislumbrar onde e como, com o incremento do salário, ocorre um incremento absoluto de trabalhadores, e com o incremento absoluto de trabalhadores, uma redução do salário. Mas, na verdade, ele só enxerga a oscilação local do mercado de trabalho de uma esfera específica da produção, que nada mais é do que os fenômenos da distribuição da população trabalhadora nas diferentes esferas de investimento do capital, conforme sua necessidade mutável. Nos períodos de estagnação e prosperidade média, o exército industrial de reserva pressiona o exército ativo de trabalhadores e, nos períodos de supraprodução e paroxismo, ele barra as suas pretensões. A superpopulação relativa é, assim, o pano de fundo sobre o qual se move a lei da oferta e da demanda de trabalho. Ela reduz o campo de ação dessa lei e a limites absolutamente condizentes com a avidez de exploração e a mania de dominação próprias do capital. É oportuno aqui retornarmos a uma das proezas da apologética econômica. Recordemos que, quando a introdução de maquinaria nova ou a ampliação de maquinaria antiga faz com que uma parcela do capital variável seja transformada em capital constante, o apologista econômico interpreta essa operação, que vincula o capital e por isso mesmo libera trabalhadores, de modo invertido, como se ela liberasse capital para o trabalhador. Apenas agora podemos apreciar plenamente a imprudência do apologista. O que é liberado não são apenas os trabalhadores diretamente substituídos pela máquina, mas também sua equipe de reserva, e com a expansão habitual do negócio sobre a sua velha base, o contingente adicional regularmente absorvido. Eles estão agora liberados, e todo novo capital que deseja entrar em funcionamento pode dispor deles. Atraia ele esses trabalhadores ou outros. O efeito sobre a demanda geral do trabalho será nulo sempre que esse capital for insuficiente ou suficiente para livrar o mercado da mesma quantidade de trabalhadores que nele foi lançado pelas máquinas. Se um número menor de empregados aumenta a quantidade de supranumerários, se emprega um número maior, a demanda geral de trabalho aumenta apenas na medida em que os ocupados excedem os liberados. Em todo caso, o impulso que não fossem essas as circunstâncias, os capitais adicionais em busca de aplicação teriam dado à demanda geral do trabalho, neutraliza-se na medida em que os trabalhadores postos na rua pelas máquinas são suficientes. Isso significa, portanto, que o mecanismo da produção capitalista vela para que o aumento absoluto de capital não seja acompanhado de um aumento correspondente da demanda geral de trabalho.
E a isso o apologista chama de uma compreensão ou compensação pela miséria, sofrimento e possível morte dos trabalhadores deslocados durante o período de transição, que os expulsa para as fileiras do exército industrial de reserva. A demanda de trabalho não é idêntica ao crescimento do capital, e a oferta de trabalho não é idêntica ao crescimento da classe trabalhadora. Como se fossem duas potências independentes e se influenciar mutuamente. Os dados estão viciados. O capital age sobre os dois lados ao mesmo tempo. Se por um lado sua acumulação aumenta a demanda de trabalho, por outro, sua liberação aumenta a oferta de trabalhadores, ao mesmo tempo que a pressão dos desocupados obriga os ocupados a pôr mais trabalho em movimento, fazendo com que, até certo ponto, a oferta de trabalho seja independente da oferta de trabalhadores. O movimento da lei de demanda e oferta de trabalho completa, sobre essa base, o despotismo do capital. Tão logo os trabalhadores desvendam, portanto, o mistério de como é possível que, na mesma medida em que trabalham mais, produzem mais riqueza alheia, de como a força produtiva de seu trabalho pode aumentar, ao mesmo tempo que sua função como um meio de valorização do capital se torna cada vez mais precária para eles, tão logo descobrem que o grau de intensidade da concorrência entre eles mesmos depende inteiramente da pressão exercida pela superpopulação relativa, então, tão logo, portanto, procuram organizar mediante trade unions ou sindicatos uma cooperação planificada entre empregados e desempregados, com o objetivo de eliminar ou amenizar as consequências ruinosas que aquela lei natural da produção capitalista acarreta para sua classe. O capital e seu psicofanta, o economista político, chamam contra a violação da eterna e, por assim dizer, sagrada lei da oferta e da demanda. Toda solidariedade entre os ocupados e os desocupados perturba, com efeito, a ação livre daquela lei. Por outro lado, assim que nas colônias, por exemplo, surgem circunstâncias adversas que impedem a criação do exército industrial de reserva e com ele a dependência absoluta da classe trabalhadora em relação à classe capitalista, o capital, juntamente com seu Sancho Panza dos lugares comuns, rebela-se contra a lei sagrada da oferta e da demanda e tenta dominá-la por meios coercitivos.